O assunto do momento, todo mundo está falando sobre isso, e olha, tem muita dúvida rolando. Residência CPLP, o que é isso? Para quem serve? Vale a pena trocar manifestação de interesse por essa residência? Vamos conversar hoje com o doutor Felipe Vigo. Doutor Felipe, muito obrigada novamente. Olha, estava com saudade aqui do senhor, viu? Muita gente pedindo vídeo para vir aqui, ó, você como convidado aqui, porque o último fez muito sucesso. Muito obrigada. Olá, Ana. Olá, todo mundo do canal Posso Te Mostrar. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu que, na verdade, fico honrado de estar aqui mais uma vez, de poder participar. Com certeza, da última vez foi incrível, foi maravilhoso. O retorno também foi muito bom. A gente pôde esclarecer muitas questões, muitas dúvidas que as pessoas tinham. E, mais uma vez, estamos aqui com um assunto bem polêmico dos últimos momentos, né? Que calha sempre aqui em Portugal, eu não sei por que eles fazem isso, de ser na sexta-feira que eles liberam esses assuntos, né? O final de semana, ó, o WhatsApp, o telefone, não para de tocar. Pois é, e aí segunda-feira a gente já começa o dia como? Já começa com a agenda cheia. Foi uma semana inteira na segunda. É isso. Então, já está ali no ar o site para solicitar a residência. E eu quero muito saber o que temos de informação até agora sobre a residência CPLP. O que é isso? Bom, a residência da CPLP, muita gente está tratando, inclusive agora, como se fosse uma inovação deste momento, né? A primeira questão aqui que a gente precisa falar é que não é uma inovação deste momento. A residência da CPLP, na verdade, a gente fala já desde lá de trás, do ano passado, quando a gente teve a alteração da Lei dos Estrangeiros. Ela foi incluída na alteração da Lei dos Estrangeiros, mas ela ainda não era possível de ser solicitada, né? Inclusive, quando colocaram ali o visto dos nômades digitais, o visto de procura de trabalho, a possibilidade do visto da CPLP, que se falou bastante também, e veio junto a autorização de residência da CPLP. Agora, a gente teve uma portaria que regulamentou essa possibilidade, uma portaria que, convenhamos, né, foi uma folha frente e verso muito vaga a respeito do assunto, que veio, na verdade, aprovar o modelo dessa autorização de residência e falar qual seria o valor. E desde a segunda-feira temos, de fato, um portal onde as pessoas podem, agora sim, efetivar o seu pedido da residência da CPLP. Desde já, a gente já coloca aqui que não está disponível para todas as pessoas, para o público em geral. A gente tem um público específico, pelo menos nesta primeira fase, que já pode solicitar essa autorização de residência, que na portaria que eles lançaram vem descrito como título administrativo de residência, que também foi tópico de muito debate por conta dessa terminologia utilizada pelo governo. E nessa primeira fase, então, quem são aí, quem está nesse grupo, como o senhor falou, bem restrito ainda, não é para todo mundo, né? Quem faz parte que já pode solicitar essa autorização, esse certificado? Perfeito. Nesse primeiro momento, nessa primeira fase, como o governo está chamando, quem pode fazer a solicitação são aquelas pessoas que têm um visto consular aprovado a partir do dia 31 de outubro de 2022, e de um outro lado, nós temos aquelas pessoas que já possuem uma manifestação de interesse aqui em Portugal até a data de 31 de dezembro de 2022. A respeito da manifestação de interesse, a gente precisa aqui fazer uma diferenciação que muita gente teve confusão, pelo menos chegou bastante nas redes sociais perguntas a respeito disso. A manifestação de interesse tem que ter sido submetida até essa data, ou seja, concluída. Não adianta você ter iniciado a sua manifestação de interesse em 2022, mas, por exemplo, só concluiu, só finalizou a submissão em janeiro de 2023.
ela tem que ter sido inteiramente submetida em 2022 até o dia 31 de dezembro. Perfeito. E quando a gente fala de CPLP, para quem está caindo agora de paraquedas, não sabe o que é CPLP, a gente está falando da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Então, a gente está falando do Brasil, né, onde tem essa quantidade de pessoas que já estão aqui, são aquelas pessoas que vieram como turista e que já entraram com o pedido ali, a manifestação de interesse para trabalhar em Portugal. Então, quem já fez esse processo todinho até dia 31 de dezembro de 2022 pode pedir essa autorização, e também para quem tem o visto aí depois de outubro, né? Essa questão é estranho, porque a pessoa que vem com visto, ela não já vem com agendamento ali do CEF. Por que fazer essa autorização dessa forma? Pois é, na verdade a gente tem uma questão que eu, particularmente, eu sempre alerto os clientes quando a gente trata da assessoria, que é o seguinte: tecnicamente, os vistos deveriam todos virem com um agendamento do CEF. Mas, infelizmente, nem sempre, e atenção que isso não é algo do CEF, tá? A gente precisa sempre colocar cada um dentro do seu quadrado, né? Nem sempre o consulado onde o visto é emitido, quando emite o visto, emite a aprovação, faz esse agendamento. Então, temos sim alguns vistos que são emitidos sem um agendamento com o CEF para fins da conversão da autorização de residência, tá? De repente, para essas pessoas que têm um visto, mas que eventualmente não tenham ainda o seu agendamento, essa pode ser uma saída. Por quê? Porque nesse momento, na verdade, desde outubro do ano passado, nós não temos mais nenhuma abertura de vagas com o CEF para fins de agendamento. E a última informação que a gente teve, inclusive, é de que o CEF agora, no final desse mês de março, vai encerrar as suas atividades, sem que a gente tenha, por parte do governo, nenhuma informação de como vai ocorrer depois desse mês de março. Como que a gente vai fazer com os agendamentos? Vai existir um portal online ou a gente vai precisar manter o mesmo sistema que a gente já utiliza de ligações, mas agora para um novo órgão? Então, de repente, essa possibilidade de quem tem um visto emitido a partir do dia 31 de outubro de 2022, mas não tem o seu agendamento, é uma forma de conseguir mais facilmente, mais rapidamente, a sua autorização de residência. Entendido. Agora, olha, doutor, estou aqui com uma lista de perguntas. Espero que o senhor esteja aí com tempo, preparado, tranquilo, porque realmente tem muita dúvida sobre esse assunto, né? Foi de uma hora para outra que o portal saiu, né? Foi muito rápido, mas é isso, a gente já tem conversado sobre essa situação desde o ano passado, mas ninguém estava esperando nada assim nesse momento. Então, são muitas as dúvidas, e como o senhor falou, a portaria está bem restrita ali, então a gente tem que ir lá para a lei do estrangeiro, entender o que sabemos a respeito de tudo isso. Então, trouxe aqui as dúvidas que o pessoal deixou aqui nos comentários, que o pessoal deixou na caixinha de perguntas lá no Instagram, e vou começar aqui, viu? Maravilha, então vamos a isso, como se fala aqui, né? A primeira, então, ó, vale a pena trocar para residência CPLP ou é melhor continuar pela manifestação de interesse? Essa é aquela famosa pergunta de 1 milhão de euros, né? Que todo mundo quer uma solução milagrosa. Na verdade, a situação do vale a pena ou não, a gente precisa muito ver a cada caso. É muito uma questão pessoal. O que eu digo sempre, e eu tenho falado bastante nas redes sociais e com os clientes, é o seguinte: qual é a sua necessidade e urgência nesse momento? Você tem alguma urgência em ter esse documento em mãos? Você precisa, por exemplo, voltar rapidamente ao Brasil porque tem algum familiar doente, porque precisa resolver algum negócio no Brasil? Pode ser uma excelente saída para que você muito rapidamente tenha o seu documento e você consiga ir ao Brasil e voltar sem ter nenhum tipo de problema quando passar na imigração, por exemplo.
Até porque o que foi prometido pelo governo é que ela vai ser emitida em até 72 horas. Então, a gente está falando de em 3 dias você tem um documento que vai lhe permitir ir ali no Brasil e retornar sem nenhum tipo de problema. Mas agora, se você não tem nenhum tipo de urgência, se você já está esperando a sua manifestação de interesse desde 2021, por exemplo, que já está ali quase sendo chamado, para que você vai trocar algo que vai lhe permitir ter o seu cartão de residência, o título de residência, no formato que é reconhecido efetivamente por todos os países da União Europeia, sem nenhum tipo de distinção, por um documento novo que a gente ainda vai começar a entender como, de fato, na prática, ele vai funcionar. Eu trouxe aqui no vídeo da segunda-feira o documento ali que o CEF disponibilizou, né? Uma certidão, que é um papel com QR Code e que você tem que usar ali junto com um passaporte. É diferente do título de residência que nós temos quando a gente passa pelo agendamento ali do CEF, faz a entrevista, recebe em casa o título, que é esse documento aceito, né? É amplamente divulgado aqui em toda a União Europeia, no espaço Schengen, então todo mundo já olha e já reconhece que é uma autorização de residência. E esse papel é bem diferente, né? Inclusive, a própria portaria que foi divulgada pelo governo diz que não serve como um documento de identificação. Até porque, imagina, não tem nenhuma foto ali que identifique que aquele papel é de fato seu. Então, você vai precisar, mesmo dentro de Portugal, circular com o seu passaporte, porque é o seu único documento de identificação no estrangeiro, e a folha da autorização de residência da CPLP, que é para fazer a prova de que você aqui dentro tem uma residência legal, tá? Mas com relação ao cartão, só um pequeno parênteses aqui, até para as pessoas também não acabarem por confundir. O cartão de residência não serve como documento de viagem. Quando viajamos para outros países, ainda assim, a gente também necessita do passaporte, juntamente com o título de residência. A grande diferença aqui, quando a gente estiver falando dos outros países, é que, imagina, vamos colocar aqui que a Maria sai daqui de Portugal e vai fazer uma viagem para a França porque o sonho dela era ver a Torre Eiffel, né? E aí ela chega ali na Torre Eiffel, tá tendo aquela vista maravilhosa ali de noite, e a polícia pede o documento dela para poder ver. A Maria, ela esperou a manifestação de interesse dela e ela tem com ela o cartão de residência emitido pelo governo português. Ela vai apresentar o passaporte juntamente com o cartão de residência dela. Então, lá, o que eles vão fazer? Eles vão conferir que ela fez uma entrada legal no território nacional, né? Vão ver o documento dela, o passaporte, aonde é o documento efetivo de viagem dela, reconhecido internacionalmente, vão ver o carimbo de entrada dela dentro do espaço Schengen e vão depois fazer a confirmação pelo cartão de residência de que ela tem uma residência legal dentro de um país do espaço Schengen. Mas agora o João foi apressado e não quis esperar pela manifestação de interesse e pediu a residência da CPLP. A gente está falando isso, obviamente, numa situação muito hipotética e recente, onde esse documento não é sequer conhecido por nós ainda direito, né? A gente não tem nenhuma pessoa que efetivamente tenha esse documento em mãos. Porque Sim, imagina. ele entrou no ar ontem e a previsão 72 horas. Então, em breve teremos os primeiros, mas até o momento não vimos ainda, né? Exato. E aí o João apresenta para a polícia lá na França o passaporte dele e esse papel. Será que a polícia lá na França, neste primeiro momento, que o documento é super recente, vai identificar que aquele documento significa uma residência legal dele aqui dentro da União Europeia? Então, a gente também tem que ponderar todas essas situações, em que pese, tecnicamente, né, o que a gente tem visto das últimas informações, o governo português tenha dito, inclusive na própria comitiva que a gente teve, aonde o diretor do CEF apresentou o portal, tenha sido afirmado que essa pessoa tem todos os direitos que aquela pessoa que tem um cartão de residência possui.
inclusive de poder viajar dentro do espaço Schengen. Boa, já respondeu aqui, ó, algumas perguntas. Que Então, bom. foi dito pelo diretor do CEF que sim, esse documento te dá direito a viajar pelo espaço Schengen, né? Então, assim, os outros países a gente ainda não sabe, como o senhor tem pontuado, a gente não sabe como será isso na prática, né? Se o policial vai ali ler aquele QR Code, vai ter aí acesso ali às informações para entender como é que vai ser isso, mas pode falar. Porque, vamos lá, né? Quando a gente tem um cartão de residência, o cartão, a gente olha para ele, as informações são sempre o quê? Português, que a gente está em Portugal, e inglês, porque é uma linguagem que todos os países tecnicamente vão entender. E quando a gente tem um documento da CPLP, em qual língua que ele está escrito? Em português. Afinal, é um acordo de países de língua portuguesa, onde todos os 9 falam português. Então, o documento ele foi aprovado unicamente em português. Ele não tem uma versão em inglês. Hum, Então, temos essa situação que vamos ter que esperar na prática, mas que foi dito pelo diretor do CEF, que sim, os direitos seriam os mesmos e que poderia viajar para outros países do espaço Schengen, né? Para esse grupão aí onde você não precisa passar por uma nova imigração. É isso. Exatamente. E que trouxe grande alegria para todo mundo, né, com essa informação. Exato, porque é um dos motivos que restringe muito o pessoal tem que ficar aqui 2, 3 anos esperando sua manifestação de interesse ser chamado para ter o documento. E aí, essa questão de ir ao Brasil, por exemplo, né, um brasileiro que tem a família lá, aí sim, com esse certificado, entrar e sair de Portugal, tá ok. A pessoa vai poder ir lá para o Brasil, ver a família dela, voltar e continuar aqui a vida aqui. Na verdade, quando a gente falar de viagens para fora do espaço Schengen, né, vamos até ampliar um pouco, não só o Brasil, mas vamos supor um brasileiro que está aqui e queira fazer um turismo na África, no Canadá, Uhum. nos Estados Unidos, ele Sim, o pode ir Samuel, por para o exemplo, aqui ele perguntou no Instagram, né, se vai poder viajar para fora do espaço, como ir a Londres, por exemplo, que não faz parte do espaço. Então, assim é possível. Sim, não tem nenhum óbice com relação a isso. E, inclusive, na volta, tem uma situação muito facilitada de simplesmente poder apresentar o passaporte juntamente com esse documento, esse título administrativo de residência. Assim como aquelas pessoas que têm uma residência, o seu título, o cartão, fazem. Aham, mostra ali para a gente de imigração aqui em Lisboa, em Porto, mostra ali, ó, eu sou residente legal aqui no país, então eu não preciso mostrar aquela série de documentos que um turista, por exemplo, precisa. Não precisa de passagem de volta, não precisa comprovar financeiro nenhum ali a fins da imigração. Na verdade, não precisa comprovar nada, só entregar mesmo ali o passaporte e o documento da residência. Perfeito. Então vamos para mais perguntas. Olha, o Rafael Araújo ele fala assim: estão dizendo que essa autorização de residência é diferente do visto de residência. E muita gente diz que vai esperar e ser chamado normalmente. Ele fala que ele está muito confuso sobre isso e pede, inclusive, para a gente fazer um vídeo. Então, olha, Rafael, chegou a hora. O doutor Felipe Vigo está aqui para poder tirar essas dúvidas. Mas eu entendo essa situação, né, de muita gente falar: opa, peraí, eu estou quase na minha vez de ser chamado, né? Então, e aí eu já pergunto: há casos que o senhor indica, então, ser melhor aguardar? Aí o senhor já falou de algumas situações, mas vamos falar melhor sobre isso. Em que caso o senhor acha que seria melhor? Espera aí mais um pouquinho e vai passar pela entrevista no CEF. Vamos sim, é claro, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai inclusive ajudar muitas pessoas a escolher com uma maior certeza se ela vai ou não aderir a essa residência, né? Porque ninguém está obrigado a ter essa autorização de residência. Isso foi uma outra coisa que me perguntaram. Eu sou obrigado a trocar a minha manifestação por essa residência porque eu sou nacional da CPLP? Não. Você pode escolher esperar pela manifestação. E em quais casos que a gente tem aconselhado que as pessoas esperem? Primeiro caso, aquelas pessoas que já estão aqui há mais tempo, que já estão quase na fila, ali na porta, para ser chamada pelo CEF.
Ou seja, pessoas que eventualmente ainda não tenham ido até a entrevista e que tenham uma manifestação de 2020, porque a gente recebeu uns casos assim, pessoas que tinham manifestação de 2020, mas ainda não tinham ido ao CEF por qualquer razão, pessoas que têm uma manifestação de 2021 também. Por quê? Porque são pessoas que já estão para ser chamadas. Pessoas de 2022 que não tenham pressa. Por quê? Qual é a grande aposta do governo com relação a essa residência? Que uma grande maioria vai aderir, e com isso, o que vai acontecer com as pessoas que estão na manifestação de interesse ali, naquela grande espera? Vai enxugar. O Uhum. governo ele anunciou também, muito próximo do início dessa autorização de residência da CPLP, um mutirão do CEF para poder zerar todos os processos de manifestação que fossem entre 2021 e 2022. Se a gente tem um grande público aderindo a essa autorização de residência, que de fato temos, afinal, o balanço do final do primeiro dia foram pelo menos 9.700 adesões a essa autorização de residência. Então, se a gente tiver essa grande adesão a essa nova modalidade de residência, quando a gente chegar nesse mutirão do CEF, não vão ter tantas pessoas assim, e existe uma grande probabilidade de que você seja chamado pelo CEF dentro desse mutirão e que consiga o seu cartão de residência normal, assim como você teria se tivesse seguido todo o curso antes de se falar sobre essa autorização da CPLP. Um outro caso que a gente também indica que se espere, as pessoas que têm o visto de residência com o agendamento. Se você já tem o seu agendamento para ir até o órgão, né, vamos dizer dessa forma, porque a gente não Uhum. sabe se vai ser o CEF. Aham. Se você já tem o seu agendamento para poder ir até o órgão, solicitar a sua autorização de residência, para que ter pressa e pedir agora essa residência? Se a gente nem sabe como que vai ser a aceitação dela, nem mesmo Uhum. dentro do território nacional, porque cada vez mais a gente vê o que? Aqui dentro, uma dificuldade dos órgãos, dos serviços, das empresas em conseguirem acompanhar todas essas atualizações do governo. Porque, infelizmente, o governo traz notícias que, a partida, são muito boas para os cidadãos que estão aqui, mas, de um outro lado, ele não traz muita efetividade em ensinar para que, dentro de Portugal, os órgãos, as instituições e as empresas, como lidar com essas atualizações. Então, nesses casos, a gente também aconselha que se espere e depois faça o pedido da residência normal e tradicional. Quando que a gente diz para a pessoa fazer, então, esse pedido? Quando tem uma emergência e, de fato, precisa sair do país muito rapidamente, ou então naqueles casos das pessoas que não têm o seu agendamento no seu visto, mas têm o visto colado ali no seu passaporte. Certo. Olha, excelente. Acho que daí a gente já consegue ter uma dimensão ali de, olha, é bom para mim, não é? Vou esperar mais um pouco. Vou esperar esses primeiros dias para ver quanto que da lista ali de espera que vai sair, né? Então, a gente já começa a ter ali um panorama, uma ideia de como as coisas vão ser, né? Daqui para frente. Então, excelente. Vamos então para mais pergunta aqui, ó. A Cláudia Belache, ela fala que entrou como turista, ainda não fez a manifestação de interesse e pergunta que será que depois que liberarem para 2023, a pessoa pode dar entrada ao direito aí pela CPLP ou vai ter que fazer a manifestação primeiro? O que o senhor acha? Bom, a primeira questão que a gente tem aqui é a preocupação com o tempo que ela está dentro do território, né? Porque, independentemente de abrir ou não essa possibilidade, a gente tem sempre que lembrar: uma pessoa que entra aqui com a finalidade de turismo, quer seja ela portadora do visto de turismo aqui para Portugal, porque muita gente acha que não existe, mas existe, quer Uhum. essa pessoa tenha entrado com a dispensa desse visto, como é o caso dos brasileiros, a gente só pode estar aqui durante 90 dias com essa dispensa do visto. E depois tem que pedir a prorrogação
por mais de 90 dias, totalizando 180, tá? Então, a primeira questão é, se você ainda está dentro dos 90 dias, ok. Se não estiver, se preocupe, porque o status que essa pessoa tem dentro do território nacional é ilegal, tá? Na verdade, essa pessoa ela já está no status de imigrante ilegal dentro do país. Mas agora, sim, existe na segunda fase uma previsão de uma maior amplitude da possibilidade de aplicação para essa autorização de residência. E, inclusive, dentro do próprio portal, a gente já tem esse botão lá disponível, mas, entretanto, bloqueado para ser clicado. A gente tem as 3 possibilidades que a lei dos estrangeiros prevê, que é para aquelas pessoas que têm a manifestação de interesse, nesse momento, que fizeram 2021, 2022, para as pessoas que têm o visto consular, né? Então, inclusive, aqui a gente coloca o visto de turista, e o terceiro são aquelas pessoas que não têm um visto consular, mas que tenham entrado legalmente no território nacional. Então, sim, no futuro existe essa possibilidade e a previsão de que você também consiga aplicar para a autorização de residência da CPLP. Olha, então o que está lá, aquele tá um cadeadinho ali bloqueado, ele vai possibilitar aí que as pessoas entrem no país de forma legal, ou seja, mesmo sendo turista, é uma forma legal de entrar no país, e aí solicitem a autorização. Tecnicamente, é exatamente isso que a gente tem, com a interpretação da lei e com o que a gente tem ali do portal que está disponível, né? Depois, o que a gente precisa é o quê? Ver na prática como que isso vai funcionar e como isso vai ser recebido pelos demais países da União Europeia, né? Exato, existe sempre aquela pressão dos países da União Europeia de que, olha, Portugal está já abrindo demais, está já recebendo gente demais, legalizando gente demais, né? Então, são os próximos passos. Com certeza a gente vai ter muito assunto ainda sobre isso, e é importante então frisar que para essa etapa ainda não tem nenhum prazo, nenhuma data disso acontecer, certo? Exatamente. A gente não tem nenhum tipo de expectativa de quando vai começar essa segunda fase. O que o governo anunciou foi: vai existir uma primeira fase e uma segunda fase. A primeira fase, de fato, a gente já iniciou agora na segunda-feira, mas quando ela vai encerrar ou quando vai ser aberta para a possibilidade da segunda fase, a gente não tem nenhum tipo de expectativa. Mas já aqui até uma situação que me apareceu hoje no Instagram, foi uma seguidora que falou que ela tem manifestação de 2023 feita em janeiro e que conseguiu fazer o pedido de autorização de residência da CPLP. Vamos ver se vão Olha, emitir o documento, né? olha, então em poucos dias a gente já tem uma ideia, né, se vai conseguir ou não. Mas então, voltando aqui para a Cláudia, que entrou em 2023, e também é o caso de muita gente que assiste, aqui eu posso te mostrar, já está aqui, entra com o processo ali da manifestação de interesse para não ficar de uma maneira, né, Ilegal. irregular no país, ilegal no país, então já dá a entrada, porque se você veio como turista e tem a intenção de residir, de trabalhar, vai para o passo ali e aguardem os próximos capítulos dessa história. Exatamente. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Perfeito. Então vamos lá, olha. Muitas pessoas comentaram aqui falando que quando fizeram esse processo ali do pedido da autorização, a manifestação de interesse aparece uma mensagem, ó, cancelado. A sua manifestação é cancelada. O senhor sabe alguma coisa a respeito disso? A pessoa fica desesperada, vai em todos os grupos, eu vejo muita gente perguntando sobre isso. E agora, para onde que foi? O que que aconteceu? Acontece muito, principalmente pelo ocorrido no dia de ontem. Qual foi a grande situação? Foi uma sobrecarga que o sistema sofreu. Tanto que ontem o portal CPLP e o próprio portal SAPA saíram do ar. As pessoas sequer conseguiam acessar muitas vezes a página do portal. Não estamos falando nem em conseguir fazer o login
é acessar a Só página. entrar mesmo. E aí, depois, quando tentavam entrar, né, ou lá no portal SAPA ou na CPLP, fazer lá a conversão para a autorização de residência da CPLP, eles falavam que não era possível, porque só quem tem manifestação de interesse ativa é que pode fazer esse tipo de conversão. Para essas pessoas, a gente tem sim uma solução, porque isso aconteceu com o cliente do escritório, e é claro que a gente foi atrás para poder saber o que a gente precisava fazer, afinal, o cliente não pode ser prejudicado por uma falha do sistema, né? Então, o que você precisa fazer, e eu vou contar aqui para você e para os seus seguidores, Ana, em primeira. Ai, que... Na verdade, qual é a situação? Por que que a sua manifestação sumiu, foi cancelada? Na verdade, a sua manifestação não sumiu, a sua manifestação ela não foi cancelada. Quando você acessou o portal CPLP e você clicou naquele botão vermelho, o nome daquele botão vermelho é confirma que você quer converter a sua manifestação de interesse na autorização de residência da CPLP. Então, foi isso que eles fizeram. Você já iniciou o processo de conversão, mas como o portal ficou sobrecarregado, você não conseguiu dar seguimento. Agora, o que você precisa fazer é entrar no site do portal CPLP, mas ao invés de você clicar naquele botão grande que aparece na tela ali, escrito manifestação de interesse, lá em cima no canto direito, tem umas letrinhas assim pequenininhas em branca, escrito assim, acessar ao portal, acessar a área reservada do portal, algo do gênero assim. Você vai clicar lá em cima, naquelas letrinhas brancas pequenininhas na direita, e aí vai abrir uma página de login no site do portal da CPLP. Você vai colocar exatamente as mesmas credenciais que você tinha no portal SAPA, e o que você vai encontrar ali dentro é a sua antiga manifestação de interesse convertida no processo de solicitação da autorização de residência da CPLP. E dali você consegue dar seguimento em todo o seu pedido. Olha aí, ó, mais uma que muita gente vai gostar aí de receber essa notícia, então não precisa ficar desesperado. É isso mesmo, você aperta o botão lá É de isso aí. confirmar para converter, e aí todo aquele processo ali da manifestação vai virar essa autorização de residência CPLP, então não some, não desaparece do sistema, você vai ter o seu certificado ali, então é só seguir com login e senha para você continuar o processo. Exatamente. Não precisa ficar desesperado, que está tudo ali dentro. Excelente. Olha, o André Escobar, ele pergunta algo que a gente já comentou aqui, mas que eu vou trazer de volta só para a gente frisar. Ele pergunta se quem vem com visto de procura de trabalho deve pegar essa certidão, né, automática ou esperar aí no CEF na data agendada. O senhor já falou aí, mas vamos deixar bem pontuado, porque eu sei que é o caso de muita gente, é dúvida, muitas pessoas que estão chegando agora com visto. Com certeza, muita gente se encontra nessa situação e eu recebo bastante perguntas desse tipo também. Pronto, se você tem o seu visto e no seu visto já tem o seu agendamento com o órgão para você poder solicitar a sua autorização de residência, o que eu tenho aconselhado é de que aguarde por essa entrevista junto do órgão para solicitar o título de residência no formato cartão, porque isso vai te trazer muito mais segurança nesse primeiro momento, que é um documento completamente novo, tá? Uhum. Se você não tenha a sua marcação no seu visto, aí tudo bem. Pode aplicar essa residência, até porque é muito mais prático do que depois estar lá ligando, tentando marcar uma entrevista. É verdade, não está nada fácil conversar com o CEF, marcar. Então, se já tem agendado, né, e não tem nenhuma pressa, nenhuma urgência de nada, espera para ter o seu título ali de residência em formato cartão. Eu acredito que também seja o melhor caminho, né? Com certeza.
Então vamos lá, olha, a Magda agora pergunta, a Magda, a Magda pergunta se será possível fazer reagrupamento familiar através dessa autorização. Temos uma resposta para essa dúvida? Essa também é uma outra dúvida muito comum. A gente não tem uma posição em concreto com relação a essa pergunta em específico. Mas é claro que a gente tem sim interpretações que a gente faz para poder ajudar em todo esse processo. Como o próprio diretor do SESC falou quando foi apresentado o portal, essas pessoas vão ter os mesmos direitos que um portador de um título de residência, aquele cartão que todo mundo já conhece. Considerando essa informação, então o que a gente entende é que sim, essa pessoa também vai poder fazer o reagrupamento dos seus familiares. Entendi. E aí, ainda sobre essa questão do cartão, então, o reagrupamento, estamos entendido que, pela interpretação do que já tem, né, das outras autorizações, é possível fazer o reagrupamento. Vamos aguardar, então, alguma coisa. Vamos ver aí como serão os processos, né, das pessoas que vão pedir isso aí. Mas e falando ainda do cartão, um assunto que a gente também já trouxe, mas que eu vou pontuar novamente aqui, o Brendo Marins, ele fala que mora em Portugal, e queria saber se com essa certidão, então, ele vai poder viajar tranquilo para o Brasil e voltar. Só que aí ele traz uma informação aqui, ó, se ele pode fazer escalas em outros países e não vai ter problema usando o título, como se ele tivesse um título de residência normal. É uma pergunta um tanto quanto delicada, né? Porque essa questão do não vai ter problemas é que exatamente para a gente, nesse primeiro momento, é muito obscuro. Porque foi aquela situação que a gente estava comentando na questão hipotética da França, né? Será que a polícia alfandegária, onde você vai fazer a sua imigração, vai reconhecer esse documento como sendo um documento de residência dentro do espaço Schengen? Sim. E Essa é a todo nossa. em português, né? Exatamente isso, porque imagina se você entra, aí a gente, óbvio, né, tem aquela situação, alguns países são mais conservadores do que outros, então vamos pegar aqui, você entra pela Alemanha, você entra pela Bélgica, que são países extremamente rígidos a nível de fronteiras, né? Será que lá o agente da imigração vai ter esse, O essa entendimento, né? de Sim. tentar entender o documento, porque eles vão ter que tentar entender no primeiro momento. Uhum. Então, é isso. O que temos do diretor do CEF é que, sim, esse documento vai poder ser usado em qualquer país, no espaço Schengen, vai, né, tem os mesmos direitos, mas vamos aguardar aí na prática ver como é que vai ser viajar com isso. O que aqui a gente pode sim falar, tá? E a gente pode sim adiantar é o seguinte, né? E aí até uma informação muito útil e muito válida para as pessoas que eventualmente sofram com algum tipo de situação dessa, tá? Já pensando a nível de futuro, digamos que você passe por um posto desse de fronteiras ou sofra qualquer tipo de controle migratório em alguma situação de uma viagem sua, você não é obrigado a aceitar ser enviado para o seu país de origem, tá? Você não é obrigado a aceitar que, porque lá na França eles não reconheceram aquele documento, que você seja enviado para o Brasil, por exemplo. Você pode sim falar, tudo bem. Se vocês não querem aceitar e entender esse documento, coisa que depois pode sempre ser discutido, eu quero ser enviado para Portugal porque eu tenho uma residência legal lá naquele país. Então, você Ah, consegue, pelo menos, estar aqui dentro de Portugal. é ótimo saber isso. Então, deu algum problema, é um direito seu, então, ir para o país onde você tem uma residência legal. Exatamente. Perfeito. Ótimo, ótimo. Ó, esclarecendo muitas dúvidas, hein? Ó. E vamos lá, olha, mais uma aqui. A pessoa pergunta se só estão disponíveis os beneficiários dessa situação, só quem já está em Portugal, ou quem ainda está no Brasil, vindo para cá também pode solicitar.
Pronto, aqui a gente tem uma questão que é muito importante esclarecer, que é exatamente a diferença de visto para autorização de residência. Até porque muitas vezes as pessoas confundem um com o outro. Visto é tudo aquilo que você vai solicitar antes de você chegar no país de destino. Ou seja, quando a gente fala de uma pessoa que está ainda lá no Brasil, a gente, em momento nenhum, vai falar do pedido da autorização de residência. O que essa pessoa vai poder solicitar é visto, quer seja um visto de estada temporária, ou um visto de residência. Depois que essa pessoa chega aqui em Portugal, quando ela está dentro do território nacional, aí sim a gente vai falar em autorização de residência. Então, essa modalidade de solicitação só está disponível para quem está aqui em Portugal. Inclusive, o próprio portal cplp.cef.pt só está disponível para quem está aqui dentro de Portugal. E eu já deixo aqui um alerta, porque na internet rodaram algumas pessoas falando: ah, mas é só usar um VPN que me coloca dentro de Portugal. De fato, hoje em dia, a tecnologia facilita muitas questões como essa, por exemplo. Mas exatamente porque o governo sabe disso, eles têm uma equipa técnica que está direcionada para essa finalidade de identificar quem são as pessoas que estão utilizando dessa forma para poder forjar que está aqui no território nacional e exatamente poder buscar essas pessoas, porque isso para eles é considerado um crime, tá? Então, essas pessoas têm sim aí no futuro uma possibilidade de ter a sua residência cancelada e até mesmo de vir a ser expulsas do território nacional e não conseguirem se legalizar aqui de novo, tá? Olha, entrar naquele sisteminha do espaço Schengen e falar, olha, essa pessoa aqui, vamos, tá barrado aqui do território, né? E aí você não consegue fazer nem seu visto. Exatamente. E não adianta tentar estar para um outro país, porque isso Uhum. vai para o sistema de todos os países. Exatamente. Então, olha, aqui já emenda numa pergunta que é: a pessoa que está lá se planejando no Brasil ou em qualquer um desses países, né, de língua portuguesa, está fazendo planejamento para mudança aqui para Portugal esse ano. Em breve, já estava com tudo ali certo para fazer o visto. Vale a pena ainda pedir o visto para procura de trabalho, qualquer um desses, ou vale a pena esperar para ver como é que vai ser essa autorização? Com certeza vale muito a pena você pedir ainda o seu visto, né? Principalmente nesse primeiro momento, essa primeira fase que a gente está vivendo, onde a gente acabou de falar que o documento é muito novo. Imagina, a gente vê cada vez mais as pessoas tendo problemas para conseguir abrir uma conta no banco, para conseguir fazer um arrendamento, para conseguir, eventualmente, financiar uma casa, financiar um carro aqui em Portugal. Será que esses lugares vão aceitar esse papel da CPLP como um documento de residência? Porque o visto, ele traz uma segurança para essas pessoas. O visto já é um documento amplamente conhecido aqui em Portugal. Inclusive, eu, quando eu cheguei, eu fiz tudo com o meu visto. O meu NIF eu consegui tirar sem problema nenhum e até sem representação fiscal, porque eu tinha o meu visto. Eu consegui fazer arrendamento, eu consegui abrir minha conta no banco, eu consegui fazer tudo porque eu tinha o visto. E cada vez mais a gente vê as pessoas que estão tentando vir para cá como turistas e aqui viverem tendo grandes dificuldades. Até que esse papel seja amplamente conhecido dentro de Portugal, pelos órgãos, pelas instituições, pelas empresas, para poderem fazer contratações seguras das pessoas, né? Para que eles não estejam incorrendo ali numa ilegalidade, porque uma empresa que contrata uma pessoa ilegal no país pode sofrer duras multas aqui em Portugal. Eu acho que vai levar ainda um tempo. E o visto traz essa segurança para eles. Sem dúvida, eu ainda incentivo muito as pessoas que peçam sim os seus vistos. Então, está fora de Portugal, está se planejando para vir, vem com toda a situação que já, né, que é amplamente conhecida, que é a maneira legalizada de vir. Então,
vai lá, pede seu visto. A gente sabe que os novos vistos, né, vieram ali, a gente conversou bastante sobre isso desde o ano passado aqui. Então, já tem um caminho, né? Ainda tem muita burocracia, muito mudança de checklist, muitas coisas acontecendo, mas já tem um caminho, né? Então, é muito mais fácil contar com esse caminho que já está ali prontinho do que apostar, né, todas as fichas numa situação que é completamente nova por aqui. Então, acho que Sem essa dúvida. residência, ela facilita muito para quem está aqui naquela lista de espera e que precisa fazer, né, agilizar ali o processo. Sem dúvida nenhuma, para quem está aqui é excelente. O que a gente tem falado é que, na verdade, essa pressa do governo com o portal, com a notícia do portal, com colocar o portal no ar, tem exatamente a ver com a extinção do CEF. O que eles querem é eliminar essa fila Uhum. de espera que existe hoje de 2, 3 anos para que seja menor, né? Porque exatamente porque o governo focou em eliminar 2021 e 2022 da espera, para que esse novo órgão que vai entrar e que vai pegar aí todos os processos depois do CEF trate só dos processos de 2023. Então a gente está Uhum. falando hoje, em média, de 3 a 4 meses. Exatamente. Bom, vamos lá. A Ana Cristina Oliveira, ela pergunta que se com esse documento ela vai conseguir mudar aí a carteira de habilitação dela, do Brasil para cá. Também foi uma outra pergunta que apareceu bastante, e o que a gente acredita é que sim, né? Na verdade, o governo já vinha até permitindo essa troca da carta de condução para aquelas pessoas que tinham o certificado de registro da manifestação de interesse, ou seja, aquelas pessoas que tinham feito até 31 de dezembro de 2021. E agora, com essa possibilidade da autorização de residência da CPLP, que sem dúvida nenhuma vai ser uma residência legal no território nacional, essa pessoa também vai poder trocar a sua CNH pela carta portuguesa. Essa pessoa, sem dúvida, vai poder fazer o pedido da sua carta de condução aqui em Portugal, caso ela não tenha uma CNH, vai poder fazer o seu curso TVDE para poder dirigir na Uber, na Bolt, etc. Vai poder fazer inclusão de categorias na sua carta de condução, como categoria C, D, E. Excelente, ótimo. A gente também falou sobre esse assunto ano passado, né? A nossa CNH passou a valer aqui, né? Se a pessoa não quiser trocar, mas é sempre recomendado se ela já tem condições de fazer essa troca, realizar, porque aí não precisa voltar no Brasil se ela vencer, né? Exatamente, vale sempre lembrar isso. Pode conduzir sem problema nenhum, não tem mais prazo para você conduzir dentro do território português, ok? Primeira questão que a gente precisa lembrar. Uhum. Caso vá para outros países, é necessário verificar se existe a necessidade de fazer o pedido da PID, que é a Permissão Internacional para poder dirigir, e tendo a carta portuguesa, isso não é necessário. E se a sua CNH vence, só consegue renovar no Brasil. Nossa, eu recebo um monte dessas perguntas. Ai, dá para vencer, já venceu, como é que eu troco aqui? Aqui em Portugal você não vai trocar. Tem que fazer a troca antes dela vencer, porque aí você vai ter um prazo ali bem confortável, né? Aqui é bastante tempo ali, né, de É. carta de condução, então você fica mais tranquilo. A minha, se eu não me engano, ela vence só em 2036. É isso aí. Mas é ótimo. Então, olha, reúne ali as situações, né, tudo que você precisa para fazer a troca e faça só a troca pela carta de condução aqui, sem dúvida. E então, bom saber que tudo indica que sim, com essa certidão você vai conseguir, já que até com a manifestação de interesse o governo português já estava liberando, né? Olha, Exato. última pergunta, hein? Nem acredito. Foi uma lista aqui de 2 páginas, com muita informação. E eu quero saber, mais pergunta aqui que o pessoal mandou para a gente, é se o cartão cidadão aqui de Portugal, será possível com essa autorização? E aí já emendo aqui na pergunta do Everton Silva. Se quem tiver essa residência da CPLP, sendo brasileiro, vai poder solicitar aí o Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres. Se o senhor puder até falar um pouquinho sobre isso, para quem não está por dentro do assunto, eu agradeço. Com certeza, vamos lá.
existe um acordo entre Brasil e Portugal, unicamente entre esses dois países, que possibilita a todo brasileiro que tenha em Portugal uma residência legal fazer a solicitação do Estatuto de Igualdade. Nós temos, com relação ao Estatuto de Igualdade, 3 modalidades do Estatuto de Igualdade. E aqui também é interessante a gente esclarecer sobre isso, porque muitas vezes as pessoas se confundem. O primeiro de todos, que é o Estatuto de Igualdades e Direitos, tá? Não tem tempo mínimo de residência para você solicitar. Então, você pediu a sua residência, chegou a sua residência, você pode sim já começar toda a sua tramitação para fazer o pedido do Estatuto de Igualdade. Depois, nós temos uma questão de igualdades e direitos políticos, aonde sim, você já vai precisar ter um tempo de residência. E temos um que é mais amplo, que é a igualdade, direitos, deveres e direitos políticos, que já vai englobar tudo isso, e aí sim, esse é o maior de todos. Você precisa ter 5 anos de residência. Esse cartão de cidadão que a gente recebe pelo Estatuto de Igualdade, que nós temos direito de poder solicitar, é muito parecido ao cartão de cidadão que os portugueses utilizam como documento de identificação deles. Mas tem alguns pequenos detalhes que diferenciam do cartão deles, principalmente no verso do cartão, aonde no final a gente tem uma barra branca que vem escrito expressamente, muita atenção a isso, não é válido como documento de viagem. Não tente usar esse documento para você viajar para a Espanha, para a Itália, para a França, como os portugueses fazem, porque não é válido como documento de viagem. Olha, essa é muito nova para mim, porque para mim era realmente o mesmo cartão, então não é isso. Quando a gente olha a frente do cartão, é muito parecido. E até para quem não conhece essas diferenças, que realmente são muito pequenas, pode confundir um com o outro. E aí, no verso, a gente já vê essa diferença um pouco maior, tá? Mas sim, você que tem a sua autorização de residência pela CPLP, por ter uma residência legal no território nacional, também vai poder fazer o pedido do seu Estatuto de Igualdade sem problema nenhum, e com o Estatuto de Igualdade concedido, pode fazer o pedido do seu cartão de cidadão. Ah, O Estatuto ele vai te trazer alguns benefícios, como, por exemplo, primeiro, vai poder participar de concursos públicos aqui em Portugal. Tem muitas pessoas que têm interesse e tem concursos que são restritos àquelas pessoas que são nacionais daqui. Diga uma igualdade do valor da propina. Gente, propina aqui eu estou falando do valor da faculdade, tá? E é como eles chamam aqui a mensalidade. então você vai Da... pagar como os portugueses, Exatamente. que é mais barato do que como um estudante É internacional. uma economia imensa. Tem cursos, por exemplo, em Coimbra, que um estudante internacional paga 7.000 euros no ano, enquanto um nacional não chega a pagar nem 1.000 euros o ano. Então, é uma grande diferença. Vai possibilitar que você consiga ter maiores facilidades para fins de um crédito para crédito imobiliário, um crédito para financiar um automóvel aqui em Portugal. Olha, Vai excelente. possibilitar, em alguns casos, votar e ser votado em algumas eleições aqui dentro de Portugal também. Mas eu preciso fazer um pequeno adendo, porque nem tudo são flores, as pessoas não sabem e a gente precisa alertar. Caso você solicite a sua igualdade dos direitos políticos, tenha em mente que quando você pede aqui, você abre mão no Brasil. O que significa que você não mais pode participar das eleições no Brasil e nem mesmo votar nas eleições do Brasil. Tá bem? Olha, ótimo. E esse é um ótimo assunto para a gente trazer aqui numa outra conversa e falar bastante sobre ele, porque também gera muitas dúvidas e pouca gente conversa sobre isso. Eu quero até dizer que o meu estatuto saiu essa semana. Mira, parabéns!
Recebi aqui, então agora vou atrás do meu cartão cidadão, né? É esse o É passo, isso né? aí. Ah, que ótimo, ótimo. Então, falando aí sobre esse estatuto, sobre cartão cidadão, então quero saber também se com a residência CPLP a pessoa vai ter direito ali a contabilizar o tempo para ter direito à nacionalidade portuguesa. Sem dúvida nenhuma, esse tópico é um dos de maior interesse das pessoas, principalmente de quem não tem um familiar português próximo na família que possibilite pedir a nacionalidade, né? E sim, essa residência, na verdade, ela vai possibilitar muitas questões. Por exemplo, se você que está grávida aqui em Portugal e vai ter um filho, tem essa autorização de residência em Portugal, seu filho vai sim nascer com a nacionalidade portuguesa, por exemplo. É um tópico que muita gente, às vezes, ignora. E Uhum. quanto tempo essa pessoa que está grávida, de repente, esperaria, por exemplo, numa manifestação de interesse e correria ali um risco de não conseguir que o neném tivesse ali a nacionalidade portuguesa? Então, também pode ser interessante para essa pessoa. Mas respondendo à sua pergunta, sim, o tempo dessa autorização de residência também vai contabilizar para fins da nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência. Porque a lei da nacionalidade ela é muito clara quando ela fala que a pessoa tem que ter 5 anos de residência legal no território nacional. E como o governo considera essa residência como uma residência legal, ela também vai entrar em todo esse cômputo. Não à toa que o governo anunciou que qual era a forma da contagem da validade e da renovação. Vamos lá. Primeira residência é uma residência válida por 1 ano, possibilitando 2 renovações, cada uma pelo período de 2 anos. Então vamos lá. A primeira foi Uhum. concedida por 1 ano, a segunda você renova por uma validade de 2 anos, totalizando 3 anos. Na terceira renovação, válida por mais 2 anos, contabilizando 5 anos. Aonde você aqui pode optar por fazer uma outra renovação, pedir uma residência definitiva aqui em Portugal, permanente, e ainda ingressar com o seu pedido da nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando você ingressa com o pedido da nacionalidade pelo tempo de residência, você ainda precisa ter uma autorização de residência válida no território nacional. Você não pode morar aqui no território só pelo fato de ter o processo em curso. Ah, porque é isso, deu 5 anos, você tem que dar a entrada ali no seu pedido da nacionalidade e ele tem que estar valendo ali, a autorização tem que estar funcionando, não pode parar ali no meio do caminho. Entendi. Mas olha, que excelente saber que então vai contar aí exatamente isso. Você vai fazer ali a sua residência PLP hoje, vai vir com a autorização de 1 ano, renova para 2, depois renova mais 2, 5 anos, que é o tempo exato para você pedir a sua permanente aqui, né? A sua residência permanente aqui em Portugal e a nacionalidade. É exatamente isso. Que bom, que ótimo. Olha, para fechar com chave de ouro esse vídeo aqui, uma ótima notícia. Olha, respondeu muitas, muitas dúvidas, muita coisa que a gente fica, será que é? E com um advogado, com um especialista que sabe não só dessa portaria, como a gente falou, uma portaria bem pequenininha, mas tudo que veio antes disso, né? Que é te dar a base legal para você saber as respostas de tudo isso aqui que a gente está falando. Então, muito obrigada, doutor Felipe, muito obrigada mesmo, viu? Eu adorei o look, a simpatia de sempre. Obrigado. Eu é que agradeço. Só posso agradecer. Eu é que agradeço o carinho de sempre, agradeço esse nosso bate-papo super gostoso, que sem dúvida nenhuma, o que eu sempre falo, o conhecimento é o nosso maior bem, porque com isso a gente consegue transformar muitas vidas, e sem dúvida alguma é o que você faz por meio do seu canal, que é tão incrível. Poxa, muito, muito, muito obrigada. Já sabe, não demora para voltar, tá bom? Não Com leva tanto tempo certeza. para voltar aqui. Pode vir sempre. Surgiu alguma novidade, chama.
e vem aqui correndo, tá bom? Para quem não conhece, Dr. Felipe Vigo tem um Instagram maravilhoso, a rede social dele, segue aí, vou deixar aqui embaixo para todo mundo conhecer. Muito, muito legal, estou sempre acompanhando por lá. Doutor Felipe, muito obrigada novamente. Volte sempre que quiser aqui. Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!